Olá, caros amigos, salve Maria, é com grande satisfação que damos início a mais esta aula do projeto Legado Monfort, esse projeto que visa gravar uma série de videoaulas para o aprofundamento da formação dos católicos de língua portuguesa. Nós hoje vamos dar sequência às nossas aulas sobre a história de Portugal, especificamente, neste momento, sobre a história do Império Colonial Português, com o professor Marcelo Andrade, que vai tratar hoje, dando sequência à ordem cronológica que nós estamos seguindo, a um período de decadência de Portugal, depois de uma leve recuperação, uma leve e breve recuperação depois das guerras luso-holandesas que constituíram o tema da aula passada. Nós vamos analisar a decadência de Portugal no momento em que Portugal passa a ser cada vez mais influenciado e transformado pelas ideias liberais, e isso consequentemente trará consequências no sentido negativo para as missões e para toda a atividade apostólica de Portugal. Então, professor Marcelo, acho que nós já podemos rezar e tá bom, começar vamos o tema. rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São João de Brito, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Santo. Então, vamos fazer agora uma pequena recapitulação da aula passada, ou melhor, algumas palavras em relação à aula passada, que foi sobre a Guerra Luso-Holandesa. Aquela Guerra Luso-Holandesa foi devastadora para as missões. Portugal perdeu várias possessões no Oriente, principalmente, algumas na África, no Brasil ele recuperou. Mas Portugal saiu da guerra endividado, com uma dívida tremenda e absurda. Imagine que ele teve que pagar para o Nordeste brasileiro. Portugal ganha a guerra e ainda tem que indenizar os holandeses de uma vitória, né? Um caso raro na história, porque normalmente quem perde é que tem que indenizar, né? E aí parecia tudo correr contra Portugal. Endividado, perda de possessões, um certo desânimo, por causa que os tempos gloriosos de que Camões exaltou nos Lusíadas já tinham passado e tal. Dom João IV, né, acabou governando de maneira praticamente com guerras contra a Espanha. Depois Portugal teve que continuar lutando contra a Espanha. Essa paz só veio em 1668. Teve uma luta diplomática no Vaticano para a Roma reconhecer Portugal como Estado independente. Então a Guerra Luso-Holandesa teve uns desdobramentos depois do fim dela. Dom João IV morreu e assumiu o filho dele, Afonso VI. Afonso VI já revelava a doença mental na infância, na adolescência, sempre foi um rei problemático. Então a mãe dele, Dona Luísa de Gusmão, que acabou governando. E depois o irmão dele futuramente é que vai acabar governando no lugar dele. Foi no reinado de Dom João VI que foi assinada finalmente a paz em Portugal, e quando foi reconhecido a independência de Portugal. Mas por incrível que pareça, apesar dessas guerras, no finalzinho, eu estou falando de 1688, da década de 1660, Portugal ainda enviou missionários para Guiné. Dom João IV, apesar de todas as dificuldades, ainda conseguiu enviar missionários para Guiné. Outra dificuldade que Portugal, que abalou muito a moral portuguesa, o prestígio português, foi que Roma instituiu a Propaganda Fide em 1622. Em 1659, fundado por Paley e Delamotte, foi fundada as Missões Estrangeiras de Paris, que existem até hoje. Propaganda Fide também existe até hoje. Até então, os dois grandes missionários da história eram Portugal e Espanha. Os dois via padroado. Tem um padroado da Espanha e um padroado português, que o Tratado de Tordesilhas acabou separando os dois padroados, né? Um padroado cuidava de um lado do mundo e outro padroado acabava cuidando da outra metade. Então, durante mais de 200 anos, o monopólio das missões, desde o Brasil até o Japão, passando por Filipinas, México e Peru, estavam a cargo somente de Portugal e Espanha. E esse monopólio foi quebrado no século XVII,
com a propaganda FIDE, que era enviado desde Roma, e com as missões estrangeiras de Paris, enviadas da França. E a partir então do século XVII nós temos 4 grandes agentes missionários, que é Portugal, Espanha, a França e Roma, né? Enviados diretamente. Só que tanto Roma como a França não tinham o regime do padroado. Então não é que Portugal e Espanha acabaram perdendo o padroado, é que o padroado acabou tendo uma concorrência. Gregório, só para exemplificar, Gregório XV é que instalou a propaganda FIDE em 1622. Essa costa da Guiné que eu dei um exemplo, por exemplo, foram os 4 agentes que trabalharam nas missões da Guiné, que eram dificílimas as missões da Guiné. Guiné, quando se fala no sentido geográfico, é mais ou menos do sul da Mauritânia até mais ou menos o Congo. Então, inclui Nigéria, atual Nigéria, Gabão, a Guiné Equatorial, Guiné Portuguesa, que é Guiné-Bissau, etc., Senegal, etc. Ali que foi um grande foco de tentativa de evangelização no século XVII. Só que foi muito difícil. Os franciscanos foram para lá, aí conseguiam conquistar uma tribo ou um pequeno reino, esse tribo entrava em guerra, perdia todo o trabalho. Os missionários iam lá para morrer, porque tinham muitas doenças na África, a África conhecida como túmulo do homem branco, teve grandes dificuldades. Um outro exemplo do trabalho dos 4 agentes, dos 4 grandes das missões, foi no Vietnã. O primeiro foco da missão estrangeira de Paris foi no Vietnã. Graças a um episódio ligado a Alexandre Rhodes, que eu já comentei em aulas anteriores, que o primeiro contato do Vietnã, o atual Vietnã, né, porque naquela época eram 2 ou 3 pequenos reinos, que era Tonkin no norte, que era o norte do Vietnã, e Cochinchina no sul, e tinha um reino central. O primeiro contato do Vietnã com o Evangelho foi via Portugal, via padroado. E ali começou a vir a concorrência, vamos dizer. Instalou a propaganda FIDE, se instalou as missões francesas e se instalou até uma missão espanhola. Mas para ver como o padroado era tão competente mesmo, decadente mesmo, enfraquecido por causa dos problemas em Portugal, o Vietnã teve nessa fase 300 mil convertidos, mais ou menos. 150 mil pertenciam ao padroado português. Quer dizer, então ele estava enfraquecido, mas mesmo assim conseguia atuar. Então esse é o panorama do século XVII. Um Portugal enfraquecido, endividado, mas mesmo assim com bastante missionário. E um deles, um dos grandes missionários dessa época, do século XVII, que até rezei para ele agora, é São João de Brito. São João de Brito foi um grande santo português, um mártir, foi canonizado como mártir, mas lendo a vida dele deveria ser também ser canonizado como confessor também. São João de Brito nasceu em Lisboa, frequentou a corte, né? Ele se tornou amigo de Dom Pedro II de Portugal, né? Que foi o sucessor de Afonso VI, irmão de Afonso VI. Afonso VI, como eu falei, foi um rei incapaz. Primeira fase a mãe que governou como regente, depois o irmão até o falecimento dele, e aí depois Dom Pedro II foi aclamado. Então São João de Brito frequentou a corte e foi enviado para trabalho na Índia. E a história de vida dele é incrível, muito bonita a história, com muito sofrimento, né? Porque indo para a Índia, além de correr risco de morte, de enfrentar um ambiente completamente hostil, tinha que mudar completamente os hábitos. Tinha que trocar as roupas, trocar comida e trocar costumes. Costumes em geral, como o jeito de falar, jeito de se portar, etc. e tal. Nada violando o direito natural, claro. Essas coisas eram permitidas. Tudo tinha licença para os missionários mudar de roupa em determinado lugar. Tanto na Índia, na China, como se um missionário não trocasse de roupa, ele era ignorado. Se na Índia ele comesse certos tipos de comida proibida, ele era também desprezado ou até preso, né, por causa disso. Eles eram tratados como párias, né? Os missionários da Índia eram tratados como párias. Lembrando que as zonas de controle português, por exemplo, Goa, Dil, Damão, Bombaim, Coxim, entre outras, eram portugueses e as vilas eram todas católicas. Nesse ambiente não tinha essa perseguição. É que os missionários saíam de Goa para entrar no interior da Índia, converter pequenos reinos, pequenas cidades, e levá-los para a fé católica. Lembrando que a Índia nunca teve um governo central, eram vários reinozinhos que brigavam entre si, e raramente alguém conseguiu unificar a Índia.
Realmente, por causa do sul da Índia, tinha muita doença, então os invasores entravam no sul da Índia e acabavam tendo que, mesmo os vencedores, tinham que entregar as posses, porque todos os soldados começavam a morrer de doença. Então, nesse ambiente hostil, quer de natureza assim, de bichos, havia elefantes, tigres, cobras venenosas, quer dizer, muita selva no sul. O São João de Brito dizia que quando ele andava numa selva, ele parecia que ele podia morrer a qualquer instante sob ataque de alguma fera. Então o ambiente era hostil, a geografia era hostil, a fauna, a flora eram hostis, a alimentação era difícil. A água na Índia era um horror. Ele tinha que ficar carregando a própria água porque não sabia se nas vilas ele ia encontrar. E ele acabou convertendo muita gente. Ele batizava tanta gente que no final do dia não conseguia nem levantar as mãos. Ele convertia e era perseguido por causa disso, foi preso, achou que em determinado momento ia ser martirizado. Obrigaram ele a falar, a renunciar a Cristo e repetir a deusa Shiva 2 vezes para ele se livrar de um futuro martírio. Ele se recusou a repetir o nome de Shiva, mas na hora H o sultão local acabou libertando ele. Ele era devoto de São Francisco Xavier e a mãe dele também era devota. Ele ficou muito doente quando tinha 11 anos e a mãe dele consagrou ele a São Francisco Xavier sem pedir intercessão de São Francisco Xavier. Bom, no fim, em 1893, finalmente ele encontra a palma do martírio. Ele acaba convertendo um membro da Casa Real, aí umas intrigas locais não gostaram disso, ele acabou sendo encarcerado e decapitado. Antes de ser decapitado, ele rezou bastante e abraçou o carrasco dele, e aí rezando ele foi decapitado. Quando a notícia, ele tinha fama de santo, né, em vida, tanto em Portugal como na Índia. Ele era chamado o segundo São Francisco Xavier. E curiosamente, na juventude dele, quando ele estava começando os estudos, foi jesuíta, né, já apelidavam ele de mártir. Quer dizer, já viram nele uma grande santidade até digna do martírio. E como de fato foi o mesmo. Quando a notícia chegou em Portugal, a sociedade portuguesa se dividiu. Uns acabaram comemorando o martírio, porque tinham mais um intercessor no céu. Outros acabaram chorando a morte dele. Dom Pedro II, que era amigo dele, que era o então rei de Portugal, mandou celebrar uma missa, né? Uma das missas que foram celebradas em Portugal. E aí compareceu a mãe de São João de Brito, Dona Brites. Só que ele não apareceu com uma roupa de luta, ela apareceu com roupa de festa, porque tinha chegado a hora do grande momento da vida dela, ver o filho, saber que o filho foi martirizado. Então a história de São Francisco Xavier é muito bonita e também revela a mentalidade da época, né? Quer dizer, toda uma sociedade valorizando o santo, sabendo o valor do martírio, lutando para as missões, etc. Na sequência de Dom Pedro II, Dom Pedro II faleceu e assumiu, foi aclamado o filho dele, Dom João V. Esqueci de falar, no finalzinho do Dom Pedro II, que dizia que ele era, o Dom Pedro II dizia que ele era imperador de um reino quebrado. Parecia que só um milagre podia salvar Portugal, e o milagre acabou vindo do Brasil. Paulistas, bandeirantes, descobrem ouro em Minas Gerais hoje. Na época ainda era província de São Paulo. Acabam descobrindo ouro, né, nas Minas Gerais, acaba tendo até a Guerra dos Emboabas na sequência, que os paulistas perdem, mas os detalhes da história do Brasil eu pretendo contar em outras aulas. Então, mas foi nesse final do século XVII que se descobriu o ouro do Brasil, e esse ouro acabou salvando Portugal da falência, acabou sendo muito bom para missões, por exemplo, para as missões na China. Muito do ouro do Brasil foi usado para as missões na China. Agora, só para fazer um parênteses, Portugal não roubou o ouro do Brasil. Isso daí é uma mentira histórica e um absurdo lógico. Por exemplo, o Brasil explora minério no Pará. E o produto dessa venda do minério, da comercialização do minério, é revertido para o Brasil inteiro. Vamos supor que amanhã o Pará fique independente do Brasil. Ele vai poder reclamar do resto do Brasil que ele foi explorado? Lógico que não, porque antes ele fazia parte de um todo. Então, o Brasil fazia parte do Império Português. Então, o ouro usado no Brasil reverteu em prol do Império inteiro. Então, não tem sentido o Brasil ficar reclamando do suposto roubo do ouro português. E mais, é sabido historicamente contado que os livros ruins falam que a parte do ouro ficou no Brasil. E uma prova em conteste disso é o famoso quinto. Portugal cobrou 1/5 do ouro e não levou todo o ouro. Levou 1/5 do ouro.
E mesmo esse 1/5 do ouro acabou revertendo o Brasil indiretamente, com o fortalecimento do comércio e das relações. E como se vê em Ouro Preto e outras cidades mineiras, você vê que o ouro foi muito bem aproveitado em estradas, em cidades, em prédios, porque o ouro ao mesmo tempo ele é um valor muito grande e ao mesmo tempo é moeda circulante. Então esse ouro no Brasil serviu para circular a riqueza, desde do Grão-Pará até o extremo sul do Brasil. Então quando Dom João V assumiu, aí sim ele assumiu já um reino que já não estava pobre. Começou a assumir um reino que enriqueceu rapidamente. Os mais otimistas comentavam que Portugal podia reviver os grandes tempos gloriosos de Vasco da Gama e de outros. Só que infelizmente esse sonho durou 50 anos só. Dom João V foi um rei muito inconstante, né? Um rei que teve uma vida privada péssima, das piores que se tem notícia em Portugal, mas a vida pública dele foi com altos e baixos. No ponto de vista baixo, ele acabou criando questões inúteis com Roma, mas quando ele faz a paz com Roma, ele faz coisas bem interessantes. Primeiro, parte do carregamento do ouro do Brasil vai para Roma. E como Portugal era vassalo de Roma, desde a época que vem de Afonso Henriques, então, para relembrar que Portugal é um estado vassalo da igreja, o Dom João V mandou um carregamento de ouro para Roma. Em determinado momento, o Papa pede auxílio para as nações católicas lutar contra os turcos, as intermináveis guerras contra os turcos no Mediterrâneo Oriental. Só que algumas nações acabaram não indo, só Portugal atendeu o chamado. Portugal, Veneza e Malta. Veneza, na hora H, acabou recuando, por causa de um mau tempo e outras questões, e acabou só Portugal com um navio só de Malta. E para variar, Portugal acaba ganhando a batalha de Matapan, perto de Corfu, acaba ganhando com uma minoria escandalosa. A maioria das batalhas, desde Afonso Henriques até Corfu, até de Matapan, sempre são em minoria, sempre. É raro a exceção, é muito raro ver uma batalha que Portugal tenha ganho que ele esteja em minoria ou igual nível de forças. Por causa dessa batalha, o rei português, o Dom João V, acabou recebendo o título de rei fidelíssimo, que elas vai servir para pro reino, não só para ele, né, mas como para o reinado de Portugal, que vai ter um simbolismo muito grande que nós vamos comentar na última aula. Ao mesmo tempo é instalado um patriarcado em Lisboa. O Papa institui o segundo patriarcado ocidental, o outro é Veneza, né, tirando Roma, obviamente, como também é o patriarcado, mas ele é diferente, porque tem jurisdição universal do Papa, né? Mas os outros só tinham patriarcado no Oriente. O segundo a ser instituído no Ocidente foi Lisboa. Então foi uma honra tremenda para Portugal ter Lisboa como patriarcado, né? Depois Portugal vai receber um segundo patriarcado, mais no futuro, em Goa, né? Então o Império Português vai ter 2 patriarcas, o de Goa e o de Lisboa. A honra do patriarca de Lisboa é tremenda, para marcar a associação do Reino de Portugal com a fé e com Roma, quem entregava o barrete cardinalício ao cardeal de Lisboa era o rei de Portugal. E depois o bispo, o patriarca de Lisboa, era o único do mundo inteiro, além do Papa, óbvio, que tinha o direito de usar a sede gestatória. Então a igreja concedeu uma honra muito grande para Portugal, tanto por causa de Lisboa como por causa de Goa. Tem uma reclamação interessante na época de Dom João V, como ele realmente enviou dinheiro para as missões, foi quando o governador-geral de Goa manda uma carta para Dom João V reclamando que ele estava dando mais dinheiro para as missões do que para a burocracia local. E em Portugal ele também fez grandes obras, como se vê o Palácio de Mafra. Ele tem que foi o maior corredor da Europa naquela época. Fez um hospital muito bonito lá em Mafra, de modo que os doentes podiam ver a missa sem sair do leito, né? Já que Portugal sempre foi muito caridoso, sempre teve muita preocupação com o hospital. Aliás, um dos padroeiros do hospital é português, né? Um é São Camilo e outro é São João de Deus, né? 2 padroeiros dos hospitais. E Portugal sempre instituiu as Santa Casa de Misericórdia no mundo inteiro. A preocupação de Portugal com a caridade é estando no além-mar como
território português. Então a figura do Dom João V é muito controversa, que foi um rei que publicamente sempre se disse, muita gente disse dele que ele era muito fiel, muito católico, mas pelas intrigas e pela vida pessoal péssima que ele teve, não foi bem assim. Houve uma grande contradição no reinado dele. Outra coisa interessante no reinado dele foi o apogeu do barroco português. Eu não vou entrar em muitos detalhes do barroco, aliás, o barroco mereceria aí uma aula independente, né? Não dada por mim, dada por outra pessoa, mas o barroco português e o barroco espanhol foram um pouco diferentes do europeu e melhores no sentido metafísico, e o português foi bem elevado também em vários sentidos, né? E o apogeu desse barroco foi com Dom João V. Nessa época também o barroco português passa a usar muito azulejo. E esse modo de azulejo, além das igrejas ficarem muito bonitas, elas reforçam a pedagogia. Pegando lá um gancho com a Grécia Antiga, que os templos gregos tinham todos desenhos em alto relevo, que o objetivo era fazer quem entrasse no templo aprender, fazer uma paideia, né, sobre essa questão, né, a formação do homem grego era em todos os sentidos, inclusive na arte. Então, o alto relevo nos templos era voltado para isso. Então, Portugal, em outros lugares, o gótico também é assim, mas o azulejo reforça essa ideia da formação, da pedagogia nas igrejas. Aqui no Brasil tem também várias igrejas bonitas quando surge o azulejo na decoração portuguesa, às vezes chamado de nacional lusitano, se não me falha a memória. Acho que um bom exemplo no Brasil para as pessoas conhecerem esse tipo de arquitetura, tiverem curiosidade de ver como é bonita, aquela igreja que tem missa antiga no Rio. Outeiro da Glória. No Outeiro da Glória. O Outeiro da Glória é uma igreja muito bonita. Vale muito a pena conhecer o Outeiro da Glória, que é justamente esse barroco. É verdade. O barroco português, né? A igreja no Brasil, mas um exemplo muito candente, assim, as azulejos elas são muito bonitas. São muito bonitas, é uma igreja muito bonita e o lembrando... Local é espetacular. E lá o local era o local do batismo da família real, né, brasileira, e era mais bonito antigamente porque não tinha o aterro do Flamengo, né? Exatamente. Era bem próximo do mar, era no mar direto. Provavelmente o mar se chocava. Chocava lá no outeiro, né? Se chocava no outeiro. É que o outeiro é um morrinho, vai. É um morrinho, exatamente. O outeiro é um morro. E Nossa Senhora do Carmo. Agora eu não sei qual. Mas e é onde tem a missa tridentina lá. Tem tridentina no Rio, bem lembrado. É um lugar muito bonito, vale bastante mesmo a visita. Vale mesmo. E aqui em São Paulo, que não tem missa antiga, mas foi feito em outro período, mas relembra essa época gloriosa do barroco lusitano, é Nossa Senhora do Brasil, né? Sim, também, exatamente. Também bem expressiva desse estilo. Outra Capela da PUC aqui em São Paulo também. Mas a Nossa Senhora do Brasil acho que é mais emblemática. Mas a Nossa Senhora do Brasil é mais emblemática. Inclusive, até com a cruz, né? O jesuíta lá é bem emblemático. Exatamente. Bem, ficam aí 2 dicas turísticas, então. Então, né, nessa época nós estamos falando do século XVIII, né? O reinado de Dom João V durou mais ou menos a metade do século. Ele assumiu no começo do século XVIII, 1707, se não me falha a memória, 3, alguma coisa, e encerrou em 1750. Nesse período também foi o auge das missões na China. Isso que eu falei aquela hora do ouro enviado. As missões da China demoraram muito para frutificar. Nós falamos na aula passada de Mateus Ricci. Mateus Ricci morreu em 1610. Quer dizer, demorou, desde que ele foi o marco inicial, né? Demorou então 100 anos para as missões na China frutificarem. Teve grandes conversões lá. Ninguém sabe o número exato, né? Os números de conversos são sempre muito suspeitos, mas se falar um número de 500 mil na China nessa época, pode ser até um número até conservador, pode ser até que tenha sido mais, né? Mas foi um grande número. Só para ter uma ideia do sucesso, nunca a China teve tanto católico como no século XVIII. Nunca. Mesmo depois, no século XIX, quando teve um grande fluxo de missionários, a China teve uma grande influência católica também, nunca conseguiram atingir esse sucesso que teve no final do século XVIII. Em Goa, né, aqui já tinha deixado de ser a Goa Dourada, a Roma do Oriente faz tempo, né? Roma do Oriente ainda ficou com um título bonito, mas a Goa Dourada, que fazia um comércio próspero lá,
já tinha acabado faz muito tempo. O Portugal sustentou Goa só por causa das missões. A Goa ficou assolada pelos marathas. Então, foram uma série de guerras que os marathas se reuniram para expulsar Portugal. E Portugal só não perdeu a guerra porque Deus não quis, porque os marathas estavam sempre em maioria. A fortaleza de Dil, que fica ao norte de Goa, como os marathas tentavam derrubar e não conseguiam, ela foi depois denominada por eles como a Invencível. E de fato Dil só caiu em 1961. Foi tida pelos marathas como invencível, né? Ninguém conseguia conquistar Dil, apesar de maiorias escandalosas contra os portugueses. No final, essa revolta dos marathas surgiu como benéfico para Portugal, porque Portugal, na reação e no contra-ataque, acabou expandindo a área de Goa, quadruplicou o território em Goa. Era um território minúsculo, acabou sendo uma área um pouco maior e acabou tendo uma zona rural em Goa. Tem fazendas de goenses lá, de portugueses, indianos. Até hoje lá tem a fazenda, tem essas sedes que se pode visitar lá. E são sedes, fazendas muito bonitas. Então Goa deixou de ser só um núcleo urbano e passou a ter uma zona rural. E o que interrompeu esse grande sucesso do reinado de Dom João V? E nós vemos sucesso na China, missionário, missões na Índia, missões no Extremo Oriente nunca acabaram, missões na África também não acabaram. Lembrando que nessa época estavam os prazos em Moçambique. Prazo é um termo usado por Portugal, onde Portugal instalou um sistema de colonização único em Moçambique. Eu acho que eu já falei ano passado, mas só para recapitular. Na região de Moçambique era mais para o interior nessa época. Era uma região chamada de Zambésia, que envolvia o reino Monomotapa. Nessa região onde hoje mais ou menos Zimbábue, Zâmbia, uma parte de Moçambique, Portugal acabou controlando essa área. Alguns reinos ficaram vassalos de Portugal e Portugal acabou instalando o reino de Prazo, no qual a propriedade passava de mãe para filha. Então lá também continuou um bom número de missões, um grande sucesso missionário lá nessa região. Então no Brasil também, o Brasil estava bem rico, ao contrário do que falam os livros ruins. O Brasil foi uma colônia muito rica e ao longo do século XVIII estava enriquecendo bastante. Cidades se desenvolveram, Olinda, Ouro Preto, Rio de Janeiro. Então, São Paulo era uma cidade que teve um perfil único no Brasil, um perfil muito diferente, mas várias cidades foram muito ricas no Brasil. E o que acabou revertendo esse processo que todo o Império Português parecia que ia voltar aos seus dias de glória? Foi justamente o liberalismo, né? Os ventos liberais, né? Embora quando se fala liberalismo tenha em mente a Revolução Francesa de 1789, vamos dizer assim, entre aspas, teve um pré-liberalismo, um liberalismo à bas la lettre, em Portugal e em outros lugares também, mas em Portugal foi bem marcante com o Marquês de Pombal. Essa figura aí que é idolatrada por uns e odiada por outros, é que que reverteu esse período de glória de Portugal. Dom João V morreu, o filho dele, Dom José I, foi aclamado, e o Dom José I não queria saber de governar. E acabou nomeando o Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal. Na realidade, tinha mais a figura de um ditador, né? Um ditador no sentido romano. Aquele que detém legalmente um poder para fazer determinadas coisas. Então, o Pombal, como um verdadeiro ditador, no sentido romano, até que se dá o nome no período dele de ditadura pombalina, acaba mandando e desmandando em Portugal. Ele foi o verdadeiro governante de Portugal durante o reinado de Dom José I. Isso foi absolutamente lamentável. Logo depois que ele assumiu, houve um terremoto violento em Lisboa. Em 1755 teve um dos terremotos mais violentos da história. Criou um tsunami, né? De Lisboa foi quase totalmente destruída, salvo alguns pontos. Pontos como Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos e outras igrejas da Sé e alguns lugares do centro antigo foram preservados, mas boa parte de Lisboa foi completamente destruída. Um tsunami violento no Oceano Atlântico acabou atingindo Lisboa e atingiu também a costa da África e alguns outros locais. Agora em Lisboa foi terrível. Nesse terremoto acabou causando um incêndio, porque os prédios acabaram caindo com fogo aceso, né?
e acabou tendo um gás venenoso também. Curiosamente, né, os 4 estados acabaram se rebelando contra Portugal: a água, terra, o ar e o fogo, né? Que acabaram se rebelando. Imediatamente esse terremoto violentíssimo foi interpretado pelos padres por causa de uma maldição divina contra Pombal, por causa de Pombal. Então Portugal, Deus estava mandando uma maldição, punindo Portugal por causa dos abusos de Marquês de Pombal. É interessante que houve essa interpretação na época e também depois muitos padres interpretaram nesse sentido. E o que o Pombal foi ruim? Primeiro, o Pombal foi maçom, né, iniciado na Inglaterra, também tinha contatos com lojas de Viena, né? E ele acabou instalando uma espécie de pré-liberalismo em Portugal. Acabou tentando tirar a influência da igreja na educação, acabou criando companhias monopolistas, né? Acabou diminuindo a força das corporações de ofício, muito fortes em Portugal, não acabou com elas, apenas tirou a força de algumas. Agora, o que sempre vai ficar marcado no governo dele foi a expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. Em 1757, ele expulsa os jesuítas do Império Português. E foi uma coisa absurda, né? Não só do ponto de vista religioso, mas também ele desferiu um golpe fatal na educação, no sistema educativo, né? Mesmo a educação clássica, etc., o ensino das letras, ele tirou os professores de circulação, né? Foi um grande golpe. Exatamente. Por exemplo, no Brasil, quem tinha o monopólio da educação, a história da educação no Brasil, até Marquês de Pombal, é a história dos jesuítas. Eles tinham o monopólio da educação no Brasil e ficaram dominando a educação no Brasil durante 210 anos. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, não tinha professor. Ele teve que depois entrar com acordo com os jesuítas para conseguir dar aula. E depois ir na China, que teve um grande afluxo de convertidos, como eu acabei de falar, mas estavam sob o controle dos jesuítas. Essa expulsão dos jesuítas na China foi um horror para as missões na China. As missões na China decresceram vertiginosamente até o começo do século XIX. Quer dizer, todo aquele trabalho bonito que tinha sido feito antes foi desfeito por causa da expulsão dos jesuítas. E é claro que a expulsão dos jesuítas tem que entender que foi um movimento organizado, porque na sequência a Espanha expulsa, a França expulsa e o Papa vergonhosamente acaba suspendendo a ordem. Isso que até por pressão na base da força pela Espanha, né? Conta uns outros que dizem que foi na marra. O Papa teria sido ameaçado fisicamente se não extinguisse, suspendesse a ordem dos jesuítas. É interessante observar dessa história que poucos comentam para onde é que os jesuítas foram, né? Porque tinha muitos jesuítas no mundo, eles eram os principais responsáveis pelas missões. Por onde que eles foram? Muitos foram para a Polônia, para a Rússia, para a Ucrânia, para o Extremo Oriente. Nesse momento, a colônia dá um boom de conversões. A Rússia, o número de católicos acaba aumentando. A czarina russa lá da época, não me lembro, será que era Catarina? Pode ser que ela aceitou os jesuítas na corte dela. Então acabou uma parte do mundo onde os jesuítas não tinham entrado em contato, que era a região da Rússia, eles acabaram indo para lá. Então esse abalo da expulsão dos jesuítas em Portugal foi como um terremoto, né? Como um tsunami. Acabou as missões indo por água abaixo, teve o problema da guerra aqui, né, no Brasil, da Guerra das Missões, que foi um episódio vergonhoso tanto da história de Portugal como da história do Brasil. Agora, Portugal, o Marquês de Pombal sabia que ele também não ia poder ir muito longe, que como sociedade portuguesa era muito católica e tinha muita gente com força lá que não estava gostando da política dele, ele também tinha que recuar e também não podia avançar do jeito que ele queria. Então, algumas medidas compensatórias ele teve que tomar. Por exemplo, ele acabou reenviando missionários fora da ordem dos jesuítas, via muitos padres seculares acabaram enviando. Fomentou as missões em Moçambique, né, principalmente, e ele acabou abolindo a escravidão dos índios no Brasil e a escravidão total na Ásia. A primeira nação do mundo a abolir a escravidão indígena foi Portugal. Depois vai ser uma primeiras a abolir a escravidão negra, né, Portugal. Esse episódio da abolição da escravidão indígena no Brasil é muito pouco comentado de propósito, porque não se comenta lá o texto, o que está dito no texto
da abolição da escravatura indígena, que é o chamado Diretório dos Índios. Os índios viviam em aldeias no Brasil sob a tutela dos jesuítas. Saiu essa tutela e entrou algum governo civil, até mesmo algum padre secular. Com a libertação dos índios, era proibido ter discriminação com o índio no Brasil, era proibido ter nome jocoso contra os índios e era fomentada o casamento interracial. Então, um dos motivos fala que teve extermínio de índio no Brasil, tudo mentira. Um dos grandes motivos de não se ver índio não mestiço no Brasil é que eles foram misturados, miscigenados ao longo da história. Uma fase que houve uma intensa miscigenação foi justamente nesse século XVIII. Na educação, voltando um pouco, falando um pouco do recuo do Pombal, ele proibiu alguns livros vindos da França. Ele proibiu Rousseau, Voltaire e La Fontaine. E declarou publicamente que eles eram corruptores da religião e da moral. Que esses três autores sejam corruptores da religião e da moral, isso é verdade. Agora, que o Pombal tenha falado isso é uma surpresa. Provavelmente ele falou como uma manobra de recuo. Ele sabia que não podia avançar muito, senão ele ia perder o cargo. Então, ao mesmo tempo que ele fazia políticas contra a religião católica, contra a igreja, ele tinha que fazer algumas medidas compensatórias nessa área. Mas ele acabou influenciando mal a Universidade de Coimbra, acabou instalando professores com ideias péssimas lá. Ele muda os programas universitários também. Muda com influência de Viena. Viena estava passando por um processo, ele muda tudo. Muda os programas, até que a Dona Maria I vai recuperar os programas anteriores que tinham uma vertente mais teológico-católica. Né? Uma outra coisa das raras coisas boas que o Pombal fez foi a mentalidade com o vinho, acabou fomentando o vinho de Portugal. Ele acabou Portugal sendo o primeiro país a ter as famosas denominações de origem controlada, que hoje é muito associada à França, mas começou em Portugal. Ele também acabou fomentando a indústria, mas essa indústria foi junto com o monopólio. Esse monopólio acabou sendo muito ruim. O comércio do Brasil com Portugal, contado do que reza a lenda de livros ruins, nunca foi monopolista. Tinha monopólio quanto a alguns produtos, mas não geral, contra todos, como outras colônias tiveram. Por exemplo, a Virgínia, que era colônia inglesa, fica falando que os ingleses eram bons colonizadores, que eram colônia de povoamento, e não era exploração. Mentira. Virgínia foi uma típica colônia de exploração onde tinha um monopólio absoluto inglês lá. Esse tipo de monopólio absoluto nunca teve entre Portugal e Brasil. E o Pombal acabou instituindo essas coisas. Felizmente, né, o decorrer do tempo, o Dom José morre, e a Dona Maria, filha de Dom José, que foi aclamada rainha. Portugal acabou mudando a lei por causa de problemas sucessórios, então rainha podia exercer o reinado, né? Até um século podia exercer, exatamente. Perdão, uma rainha podia exercer, falei bobagem. Na verdade, uma mulher podia assumir o governo. Que até o século XVI isso era impensável em Portugal, por causa do problema que teve na união com a coroa espanhola, acabou sendo mudada a lei. Aumentar as alternativas, para não perder a independência. E aí Dona Maria se tornou rainha. Dona Maria era muito católica e o marido dela, Dom Pedro III, era bem católico também. Eles eram amigos de jesuítas e eles odiavam o Marquês de Pombal. Odiavam, tinham ódio dele. E a Dona Maria, a primeira coisa que ela fez foi mandar o Marquês de Pombal embora. Quando o Marquês de Pombal foi embora, teve comemoração em Portugal e teve comemoração aqui no Brasil. O Maranhão adorou quando soube a notícia que o Marquês de Pombal tinha ido embora. A Dona Maria, então, iniciou um período chamado como viradeira. Que foi uma tentativa de reversão das transformações, das mudanças que Pombal implementou. Exatamente. Pombal, aliás, também tinha perseguido uma família, o famoso processo dos Távoras, né, que foi uma perseguição horrorosa que Pombal tinha feito. E a Dona Maria, então, quis reverter um monte de coisa. Então, ela expulsou os heredes da Universidade de Coimbra, acabou quebrando alguns monopólios que o Pombal tinha feito, acabou trazendo de novo os religiosos para o ensino,
mas a impressão que se tem é que a viradeira não avançou tanto como deveria. Quer dizer, Portugal acabou dando 3 passos para trás, rumo ao erro, e acabou voltando 2. Quer dizer, um passo ficou lá, não conseguiu reverter tudo. Também os ventos, né, do liberalismo já estavam começando a correr fortemente na Europa. A Inglaterra estava vivendo a Revolução Industrial, a França já estava sendo contaminada pelos ideais da Revolução Francesa, então já eram outros tempos, né? E Dona Maria, ela acabou ficando louca, depois eu vou falar ainda dela, por causa do pai. Ela tinha visões do pai no inferno. E como o pai dela, Dom José I, tinha colocado o Pombal, e Pombal tinha sido péssimo, ela tinha ciência disso, ela tinha visões do pai dela no inferno. Diz que a boa parte da loucura dela acabou sendo conhecida uma parte da história como Maria Pia, ou a Piedosa, e depois no final como Maria Louca. Foi por causa do pai dela. O marido dela também era bem piedoso, bem religioso. Eles não conseguiram trazer os jesuítas de novo porque a ordem ainda não tinha sido restaurada. Vou contar um episódio interessante nessa época, de 1784, na Coreia. Nós falamos sobre a atuação do Império Português na África, no Brasil, na Ásia, em vários lugares. Falamos de vários martírios. Os martírios nessa época também não pararam. Falei do martírio de São João de Brito, mas pouco depois teve perseguição na Malásia. Na China, apesar do sucesso das conversões, também não era uma maravilha. Vira e mexia, tinha alguma perseguição local, geral, então morriam mártires. Sempre teve mártires no Vietnã. Nessa época teve grandes martírios no Vietnã. Quer dizer, se nós pegarmos uma história das missões, e agora falando especificamente, história das missões de Portugal, desde que ele começou até onde ele terminou, sempre teve mártires. Então não é porque eu deixei de falar, é porque não teve, é porque não era o caso de falar. E um dos lugares do Oriente que eu acabei não comentando foi a Coreia. E eu não comentei porque nenhuma missão portuguesa acabou chegando à Coreia, a não ser indiretamente, como esse caso bem interessante que eu vou falar agora. A Coreia era um reino tributário da China. Então, todo ano, o embaixador da Coreia ia prestar homenagens ao imperador da China. E trocavam livros, trocavam correspondência, lamaleque, etc. e tal. Os contatos de missionários na Coreia, houve alguns, na época quando o Japão foi bem católico, houve alguns missionários, algum português, algum espanhol que teve lá. Teve até um caso de um coreano que, salvo engano, foi martirizado no Japão. Um coreano convertido foi martirizado no Japão. Mas uma presença estável do catolicismo na Coreia nunca teve até 1784. E lá, um tal de Lee Pyok e um filho do embaixador chamado Lee Seung-hun, com mais alguns amigos, se reúnem numas montanhas e levam alguns livros para discutir o que seria o certo. Quer dizer, estavam procurando o que era verdade. Qual das doutrinas seriam as certas? Seria o confucionismo, o taoísmo, o xamanismo, aquelas doutrinas, o culto aos mortos que tinha na região. Qual doutrina afinal seria certa? Onde está a verdade? Eles começaram a meditar e a estudar. E nesses livros estava um livro do Matteo Ricci. Matteo Ricci era um missionário italiano enviado pelo padroado português. Um livro dele, que se não me engano era o Real Significado do Nome de Deus, alguma coisa assim. Era um livro de doutrina que tinha sido levado para a Coreia há muito tempo antes, talvez não tanto, uns 50 anos antes, tinha sido traduzido, tinha sido difundido um pouco na Coreia. E esse grupo de amigos se reuniu e leu esse livro do Matteo Ricci. E por incrível que pareça, aí vê como a misericórdia divina alcança, como a providência atua, né? Eles começaram a achar que quem estava com a verdadeira fé, a verdadeira religião, era a religião do Matteo Ricci, que estava presente naquele livro. Só que eles tinham pouco elementos, eles tinham que estudar mais para saber se era isso mesmo, mas já estavam indo para o caminho correto. E aí o Lee Seung-hun acompanha o pai dele, porque era um jovem de 20 e poucos anos. O Lee Pyok, que era o líder, manda o Lee Seung-hun, que ia acompanhar o pai na embaixada, né, em Pequim, para ver se ele conseguia mais livros, para trazer para eles estudarem melhor e ver se a religião católica realmente era verdadeira. E quem sabe trazer um sacerdote, um padre.
E esse Lee Seong-hun, esses nomes coreanos são difíceis de gravar, acaba acompanhando o pai e, surpreendentemente, acaba sendo batizado. Ele pede permissão para o pai ser batizado, que foi uma coisa rara. O embaixador, deu permissão para ele ser batizado. Ele adota o nome de Pedro, ele foi batizado pelo bispo de Pequim. O bispo de Pequim pertencia ao padroado de Portugal. O bispo que batizou ele me fugiu o nome. O bispo Bulhões. Não, o bispo Bulhões assumiu logo depois, que eu vou citar o bispo Bulhões, não, que ele foi muito sábio na orientação deles. Foi um outro bispo que acabou batizando ele. Ele pegou um livro, só que o bispo não acabou enviando nenhum padre, disse que não tinha como enviar padre. E o Pedro, né, agora chamado Pedro Seung-hun, acabou voltando para a Coreia. Esses livros são lidos de novo lá nesse grupo de amigos. Todos esses amigos se convertem. É feito batizados. O Pedro, então, que é o primeiro batizado em terras coreanas, né, primeiro que se tem notícia, acaba batizando os amigos. E o que é interessante é que eles se converteram estudando, né? Se converteram estudando. Sem a presença de nenhum padre, eles acabaram compreendendo o que era verdade. Você vê que Deus atende quem tem boa vontade, que eles não tinham contato nenhum com o padre, bastou a boa vontade, a humildade, examinaram todas, ou tiveram honestidade intelectual para refutar a religião dos antepassados dele, a religião que ele aprendeu com a mãe, com o avô e tal, e viram que aquela era a religião certa. E converteram um monte de gente. Diz que foram dezenas no começo. E a coisa foi crescendo, de modo que acabou preocupando as autoridades, porque lá na Coreia, assim como era na China, em parte, no Japão, se você não prestasse as honras ao tempo passado, você podia ser punido, até com morte. Como eles viram que colidia a religião católica com esse culto aos mortos, eles pararam de jogar farinha para os mortos. E começaram a ser perseguidos. E por incrível que pareça, alguns foram martirizados. Então nós temos uma história talvez única no mundo, que teve martírios de pessoas simples, não por intermédio de padre. Que a fé na Coreia foi introduzida por um leigo, ele se auto-introduziu, né? A Coreia se auto-converteu, esses aí se auto-converteram, sem presença de padre, e foram martirizados. É um leigo que sai na missão diplomática com o pai, volta batizado, batiza os demais e aí geram mártires. Gera mártires. O Pedro, tanto o Lee Pioca adotou o nome de João Batista, e o Lee Seung-hun o nome de Pedro. Eles não foram martirizados nessa época, e as conversões continuaram. E o filho acabou acompanhando o pai nas missões. Então o Pedro, né, acabou viajando com o pai, convertido, para tentar buscar padre. Nessas indas e vindas, eles acabaram fazendo uma coisa muito errada na Coreia. Eles acabaram ministrando o sacramento. O sacramento do batismo pode fazer em extremo, claro, mas o sacramento acabaram se tornando sacerdotes, então eles distribuíam comunhão entre eles. Consagravam e distribuíam comunhão. Confessavam também? Não sei, o livro só fala de comunhão. Pode ser que tenham sido feito isso. Aí quando o Pedro, você vê a boa fé do Pedro, quando o Pedro falou isso para o bispo, aí então era o bispo Bulhões, e o bispo Bulhões falou que em hipótese nenhuma eles podiam fazer isso, mas que o batismo estava permitido, era lícito porque era em extremis. Então mandou eles voltar para acabar com essa história da comunhão, porque eles não eram sacerdotes, isso era proibido. Não havia nem consagração. Mas ficou uma coisa bizarra. Claro, era uma coisa errada. Errada. Mas eles estavam, vamos dizer assim, num erro invencível, vamos dizer assim. Porque quando o Pedro voltou, eles acabaram com isso e só continuaram com os batismos. E aí vem o lado triste da história. Esse Pedro apostatou. Puxa. Tanto ele como o Lee Pioca, os dois primeiros. O Lee Pioca chegou a ser o líder do grupo. Como o Pedro, que foi o primeiro aí, eles apostataram. Por qual motivo? Talvez por causa de suplício, né? Porque na Coreia era um povo muito brutal. Não bastavam ser mortos, eles torturavam. Ele foi coagido, então. Foi coagido. Foi sob tortura e eles acabaram apostatando. Agora, o interessante é que muitos dos colegas dele, muitos dos amigos, que aí depois virou de dezenas, passou para centenas talvez tenha chegado já aos milhares. Houve muito martírio, o número de mártires na Coreia é muito grande.
E eles eram torturados brutalmente, e o Lipió, como era de família mais nobre, tinha mais refinamentos, vendo aquela tortura, ele acabou cedendo, assim como o Pedro, o filho do embaixador. Só 10 anos depois é enviado o primeiro padre. Então, durante 10 anos, a igreja na Coreia só tinha leigos. Esses batizados, entre eles, foram mártires. Tivemos um mártir sem intermédio de padre. Esse primeiro padre foi martirizado. Padre de fora, foram outros padres que também foram martirizados. O primeiro padre local, que é o padre Kim, que foi formado em Macau e depois reenviado para a Coreia, também foi martirizado também. A perseguição na Coreia durou 100 anos. Só no final do século XIX é que acabou a perseguição na Coreia. Então nós vemos aí indiretamente, né? Por que eu citei a coisa? Porque ainda estava sob a tutela do padroado português. Também vendo como é misericórdia de Deus, né? Atuando por caminhos tão de serpente, né? Tão tortuosos, né? Levando a fé para a Coreia desse modo. E é curioso que, quer dizer, o padroado não teve, o padroado lá em Pequim, a estrutura da igreja de Pequim não teve recursos para mandar para imediatamente auxiliar. Não. Muito curioso. Depois teve, foram vários padres e todos martirizados. Mas, a Coreia teve muitos convertidos e muitos mártires. Mas acho que isso acaba mostrando bem, talvez um momento de uma fraqueza momentânea, né? De não ter ninguém para mandar naquele exato momento. Mas esse é um problema crônico do que foi do Império Português, que falta de padres e falta de missionários. Sempre foi assim. Sempre teve uma falta de padres. Pediam e não iam. Um dos motivos era na África, um dos motivos era a alta mortandade, o túmulo de homens brancos. Outro motivo eram as viagens, né? Porque precisava ter coragem de viajar, né? Viajar a carreira da Índia, de Portugal, de Lisboa a Goa, era muito perigoso. Portugal era o único país do mundo que conseguia fazer isso e manteve o monopólio durante 100 anos. De cada 3 navios, um não voltava, né? Tinha épocas que a mortandade era 1/3. Quando no navio do São João de Brito, que devia ter uns 10 missionários, metade morreu na viagem. Então já faltam poucos, morrem na viagem. E muitos, quando chegam, não só na África, mas na Índia, acabam morrendo de doenças. Então sempre teve uma falta crônica. E uma população dos países europeus também, que eram milhões de habitantes, mas relativamente reduzida. A Europa não tinha uma população tão grande quanto... Não tinha. E depois tinha os padres que iam ficar na Europa também, né? Exatamente. Não podiam abandonar tudo e sair. Todo um período de formação. Que era difícil. E a formação na China era dificílima, a formação naquele sistema político, porque quando depois tentou se instalar isso em Portugal para agilizar, fazer um seminário exclusivo focado para a China. Isso aí de fato foi feito em Portugal, né? De modo que um bispo que falava chinês, mandarim fluente, começou a ensinar o mandarim em terras portuguesas para acelerar o processo. Isso aí foi feito para acelerar, porque não bastava mandar para a China, o tinha que aprender mandarim, tinha que aprender os costumes locais. Ele não podia discutir em português, em latim, tinha que discutir em mandarim. Então, entre aspas, ele já estudava inglês na terra dele. Estudava inglês na terra dele. Lembrando que o mandarim é muito mais difícil que o inglês. Claro. O São João de Brito teve que aprender a língua lá. A Índia deve ter mais de 100 línguas. Cada região tem uma língua. Ele teve que aprender 3, 4 línguas na marra. E discutir com brahmanes ainda, de alto nível. E convertir ainda. Quer dizer, a tarefa é hercúlea. Você vai para um lugar que você tem risco de morte. Uma cultura totalmente nossa. Ainda aprender uma língua dificílima, adotar outros hábitos. E aprender a língua é muito difícil. E não aprender um conhecimento básico, um domínio da língua que te permita discutir. Que te permita discutir, porque se você não tivesse um mandarim fluente, não é eu pensando bem no Matteo Ricci, você era desprezado numa discussão. Porque se você não revelasse um alto nível da sua linguagem, você era um bronco. Então o que você vem discutir comigo? Você não sabe nem falar a língua. E o Matteo Ricci falava muito bem porque ele escreveu em mandarim. E como outros também sucederam ele, também Alexandre Rhodes e também o Francisco Pina no Vietnã, compreenderam a linguagem vietnamita e fizeram um alfabeto para os vietnamitas. O alfabeto hoje usado no Vietnã foi desenvolvido pelo Alexandre Rhodes e pelo mestre dele, Francisco Pina. Então não era fácil. Então sempre teve uma carência. Então essa falta de missionários para a Coreia não foi assim uma exceção. Me lembro, por exemplo, do episódio que na Birmania inteira tinha um padre só. Quer dizer, morre, vai, tem guerra, tem martírio. É complicado.
Então vamos voltar para Dona Maria. Então Dona Maria acabou vendo um período muito conturbado, acompanhou lá a Revolução Francesa. Aliás, Portugal acabou recebendo muitos perseguidos da Revolução Francesa. Muitos nobres acabaram indo para Portugal. Mas aí, infelizmente, Napoleão assume. Napoleão assumiu e partiu para uma política imperialista, né, expansionista. E Portugal acabou não cedendo isso, né? Se recusou o bloqueio contra a Inglaterra, porque Portugal é aliado com a Inglaterra, então o Napoleão decidiu invadir Portugal. E agora o que fazer, né? Só que, ao contrário do que se pensa, o Portugal já tinha um plano estratégico, porque Portugal é uma pequena nação, né? De uma invasão de alguma grande potência, de uma soma delas, que viesse a depor um rei. Isso, o Portugal pensou nisso na Guerra dos 7 Anos já. Então já era um plano estratégico antes. O que fazer num caso desse? O que Portugal ia fazer era vir para o Rio de Janeiro. Então já não foi uma decisão de inopino, foi uma coisa que já era uma estratégia pensada em Portugal. Se acontecesse um problema sério, a família real viria para o Brasil, viria para o Rio de Janeiro. De fato, o Napoleão vai elogiar essa manobra, vai dizer que Dom João VI foi o único rei que o enganou. Dom João VI, nessa época, já governava de fato, porque a mãe dele foi tida como louca já em 1792. Então, quem governava de fato nessa época era Dom João VI. A família real veio para o Brasil em 1808. Agora nós vamos fazer um pequeno parênteses para comentar um pouco do liberalismo, né? O liberalismo foi um grande vendaval na Europa inteira. O Ercole Gonçalves, que foi um cardeal secretário de Estado de Leão XII, se não me falha a memória, que acabou vivendo bem o período, acabou compreendendo bem as transformações, disse que a surpresa de um homem que dormisse no século XVIII e acordasse no século XIX não seria menor do que a surpresa, não seria maior que a surpresa de Noé no episódio do dilúvio. Quer dizer, o que o Ercole Gonçalves quis dizer é que o liberalismo foi um dilúvio e que a surpresa de Noé no tempo antediluviano e depois no pós-dilúvio, que ele deve ter tido uma surpresa muito grande quando saiu da Arca de Noé, a surpresa dele foi igual a de um homem que tivesse dormido no século XVIII e acordado no século XIX. A figura é muito inteligente, porque realmente foi um dilúvio mesmo. O liberalismo é uma doutrina diametralmente oposta à doutrina católica. Os princípios do liberalismo são absurdos e completamente errados e condenados pela Igreja. Agora, para dar um exemplo de como mudou mesmo, um exemplo concreto que mudou no dia a dia das pessoas, vou dar o exemplo das corporações de ofício. As corporações de ofício eram fortes na Europa inteira, em Portugal, na Inglaterra, na França, na Espanha, e as corporações de ofício foram extintas. Ao longo do século XIX foi extinta em Portugal a Casa dos 24, que era a lendária Casa dos 24 em Lisboa, que reunia as corporações de ofício nessa cidade, em Porto. No Brasil também teve corporações de ofício muito importantes, tanto em Portugal como no Brasil, eram conhecidas também como bandeiras de ofício, porque elas tinham um santo protetor. Então faziam comemorações no dia do patrono e tal. Então São José era o patrono dos carpinteiros, Santo Elói dos ourives, etc. e tal. Então, as pessoas simples, os operários, os camponeses, muitos camponeses também tinham do pasto, né? Do pasto comum. Na Espanha também tinha um grêmio pastoril. Eles viviam nesse ambiente. Com a Revolução Industrial e com a mentalidade liberal, mudou completamente a relação do homem com o trabalho, principalmente do operário com o trabalho. Ele era dono do tempo dele e com o liberalismo ele ficou escravo do tempo. Ficou escravo de uma máquina, ficou escravo de uma estrutura totalmente impessoal, que são as empresas e as companhias limitadas, né? Então ele acabou fazendo parte de uma corporação no qual ele era só um número e só um alguém, né? Enquanto que ele tinha o domínio do tempo dele, ele era o conhecido, ele tinha o controle dos instrumentos dele, ele passou a ser controlado. Só para ter uma ideia de como isso aí foi avassalador, na Revolução Industrial Inglesa chegou a matar na Inglaterra 500 mil pessoas, 500 mil operários, incluindo mulheres e crianças,
morreram em consequência da Revolução Industrial. Tal as condições de trabalho eram tão ruins, tão insalubres, que meio milhão de pessoas morreram. Eles não tinham direito nenhum. Não tinham direito a domingo, não tinham direito a férias, não tinham direito a reclamar salário atrasado, não tinham direito nenhum. E jornadas de trabalho, sei lá, 12, 14 horas, era um absurdo. Em locais insalubres ainda. Locais totalmente insalubres. As gravuras que tem da época são terríveis. Crianças puxando carrinho de carvão, etc. Tudo para sustentar a fúria liberal e a fúria da Revolução Industrial. Então mudou muito o mundo do século, a passar do século XVIII para o século XIX mudou muito. E a estrutura jurídica também mudou bastante. A estrutura organizacional do Estado e o direito, como nós entendemos, né? Vem muito do direito hoje, como nós entendemos, vem muito do século XIX. Até então, no século XVIII, o direito era pautado pelas tradições, pelos costumes, né? A lei escrita era secundária. Com a mentalidade da Revolução Francesa e o constitucionalismo, acabou tendo as leis magnas, ou seja, as leis principais são as escritas e tudo o que decorre dela, né? Então nós temos uma pirâmide, né, de estrutura de lei, no qual a Carta Magna, a Constituição vale mais, depois tem as leis infraconstitucionais, quer dizer, então revolucionou completamente o jeito de pensar de leis. Então a França, por exemplo, que teve 1000 anos de estabilidade de direitos desde Carlos Magno, quando Carlos Magno condensou não é que ele acabou com os costumes locais, ele condensou e reuniu. E desde Carlos Magno até a Revolução Francesa, a França teve 1000 anos de um direito comum. Várias regiões lá teve poucas mudanças, tiveram 1000 anos de estabilidade sobre o mesmo direito. Isso acabou tudo na Revolução Francesa. Até um pensador português, Jorge Eugênio de Lócio, faz uma crítica ácida contra o liberalismo, comenta nesses termos que eu comentei. E também comenta que, ao contrário do que se vende, o liberalismo não protegeu o homem simples contra os direitos do rei. É o contrário, ele tirou os direitos do homem simples em favor do Estado. O Estado se tornou todo poderoso, aquele que tudo pode. Então, só para ter uma ideia, muitos reis não conseguiam aumentar imposto. E com o liberalismo eles podiam aumentar imposto quanto eles quisessem. Podiam criar infração artificialmente, podiam fazer o que quiser. Nunca na história da humanidade o Estado teve tanta força como no século XIX. Depois, no século XX, piorou, né? O Estado ficou mais forte ainda. Isso é razoável, porque o direito constitucionário, o direito costumeiro, é muito mais dificilmente alterável do que uma lei. Uma lei você edita, publica e aplica pela força. O costume tem uma resistência à mudança grande, né? Exatamente, porque a lei basta escrever. Você não é contente com ela, não estou contente com essa lei, jogo fora, faço outra. Já Aristóteles comentava disso, né, que não adiantava nada ter uma lei escrita, porque ou você, é inteligente de Aristóteles, ou você reescreve a lei, rasga fora e faz outra, ou você interpreta como quer. Esse interpretar como quer eu acho muito inteligente, porque o que acontece hoje no Brasil e no mundo inteiro, pega a Constituição, direito à vida, então vamos interpretar como é que nós queremos. Nós não queremos que um bebê no ventre materno tenha direito à vida. Estamos interpretando como nós queremos. Exatamente. Mesmo porque o liberalismo, nesse caso político, no mundo jurídico, o liberalismo é um fenômeno muito amplo, né, que tem um reflexo também na questão epistemológica. Ele é relativista, né? Não existe uma verdade objetiva a ser defendida. Então, a verdade depende do momento e das bem observado. Então, a lei que tinha aquela interpretação há 50 anos, hoje a interpretação é diferente. Exatamente. Agora, com base em quem? Com base no achismo que você falou. Então, é uma corte aqui no Brasil Supremo, se reúne, tira da cabeça deles que isso vale e isso não vale. Exatamente. Sem dar uma sustentação lógica. Né? Não, mas porque não tem como sustentar. Não tem como sustentar logicamente. Perenamente, porque a verdade muda. Né? A verdade muda. Então, o liberalismo acabou com tudo isso. Foi um vendaval no direito, um vendaval no dia a dia das pessoas. E como nenhuma árvore boa pode dar maus frutos e nenhuma árvore ruim pode dar bons frutos, o liberalismo foi um horror por onde ele passou. Teve fome na Irlanda, massacre na Inglaterra, fome na Espanha, fome na França. A unificação italiana, a unificação alemã produziram fome, que gerou o movimento de imigração para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina, né? Só para ter uma ideia, o Vêneto, que chegou a ser uma região mais rica do mundo no começo da Idade Moderna, teve fome no Vêneto. Quase metade da população lá teve que emigrar para não morrer de fome.
Quer dizer, o liberalismo causou isso, causou fome, causou uma escravidão silenciosa, né? Porque o Guilherme comentou bem, essas crianças, mulheres, elas trabalhavam 12, 14 horas por dia. Qual a diferença de um escravo? Dizia que no final, no final da Revolução Industrial Inglesa, lá em 1830, por aí, era um salário de fome. Quer dizer, eles trabalhavam o dia inteiro e o salário não dava nem para comprar comida suficiente para eles se manterem. Aliás, é até engraçado, a gente não tinha pensado em falar isso, então comento um pouco de memória, mas se você analisar uns debates, uma vez eu estudei um pouco os debates legislativos sobre a questão da escravidão no Brasil e tinha um deputado, não lembro se deputado ou senador, mas ele no Senado, na Câmara, enquanto se discutia a questão da escravatura no Brasil, ele argumentava que o escravo brasileiro sofria menos que o trabalhador inglês. Claro, a escravidão não é absolutamente justificável, mas a argumentação dele é nessa linha, né? Quer dizer, a gente trata melhor do que os empregados assalariados ingleses. Não, é verdade. Embora não se justifique de maneira alguma a escravidão. Não se justifica, mas o exemplo é perfeito, porque o pior lugar do mundo para um operário morar no começo do século XIX era o lugar mais rico do mundo, que era a Inglaterra. Cidades como Liverpool, Manchester, Londres, tinham periferias tão sujas, cheias de ratos. Até não havia essa ideia de saneamento, né? Eles viviam favelas no Brasil, hoje seriam limpas perto do que era Liverpool e Manchester. E aí foi vendo esse cenário que Marx e Engels tiveram campo para trabalhar, exatamente. Parece que isso foi feito de propósito. Aliás, tem um relato do Engels falando disso, relato de um inglês junto com Engels analisando Manchester, é bem interessante. Porque era uma penúria, uma pobreza, uma miséria, que você tem razão, o escravo no Brasil vivia melhor. Não estou dizendo que a argumentação do deputado, do político era essa. Aliás, surpreendentemente, analisando a história, o século XIX, um dos melhores lugares para se viver foi o Brasil, né? Porque nós vemos que os Estados Unidos teve massacre de índios, teve guerra civil em 1860, toda a América Latina convulsionou com um monte de guerras civis, México, Peru, os caudilhos, né? O Brasil acabou ficando relativamente estável. Morar no Rio de Janeiro, por exemplo, na década de 1860, poucos lugares do mundo deviam ser melhores que lá. Marcelo, eu sei que você comentou aí das corporações de ofício e tratou do liberalismo, mas poderia explicar um pouco mais, não detalhadamente, mas sinteticamente, o que é o liberalismo e como ele se contrapõe aos princípios católicos? Para ficar bem claro para os nossos ouvintes do que se trata, o que essas reformas significaram em Portugal? Sim, bem colocado, Guilherme, é bom a gente fazer alguma coisa didática. Tem o padre Rousseau, que ele enumerou 15 princípios católicos e 15 princípios liberais. E aí fica de modo bem claro por que o liberalismo é contrário à doutrina católica. E agora eu vou ler esses princípios. São 15 princípios. Para o liberal, razão, fonte e medida de tudo. Para o católico, razão submetida ao seu objeto, natural e sobrenatural. Para o liberal, raciocínio individual e autônomo. Para o católico, raciocínio a partir de anos de tradição. Para o liberal, autonomia da vontade. Para o católico, dependência da lei, respeito ao bem comum. Para o liberal, ateísmo e panteísmo. Para o católico, um Deus distinto do mundo. Para o liberal, o homem é autossuficiente. Para o católico, apenas um Deus é o ser necessário. Para o liberal, liberdade um fim em si mesmo. Para o católico, liberdade somente um meio para obter o bem final. Para o liberal, liberdade essencialmente independente. Para o católico, liberdade depende da autoridade, da lei e da ordem. Para o liberal, independência exigida pela dignidade. Para o católico, submetida à lei, fonte da perfeição. Para o liberal, homem essencialmente bom. Para o católico, corrompido pelos pecados pessoais e principalmente pelo pecado original. Para o liberal, independência e fatalidade do progresso. Para o católico, pressupõe ordem na direção dos bens necessários. Para o liberal, igualdade. Para o católico, hierarquia e organização. Para o liberal, individualismo anárquico. Para o católico, laços sociais necessários. Para o liberal, licença para fazer o que se quiser. Para o católico, liberdade regulada para fazer o que é bom. Para o liberal, soberania do número ou do povo.
para o católico, soberania de Deus e dos seus delegados. Para o liberal, maçonaria e outras instituições. Para o católico, apenas a Igreja Católica. Bom, mas vamos voltar lá, tirando esse nosso parênteses, então vamos voltar. Então a família real, em 1808, veio para o Rio de Janeiro. Aliás, nessa vinda da família real vieram muitos nobres, veio até um compositor, o Xismundo Neumann, que era ligado ao Haydn, veio junto, ou veio logo depois, agora não me lembro. Essa corte brasileira, toda a casa de Bragança, né, que é a casa real portuguesa, era muito musical. Só para dar um exemplo, eu vou ficar falando que Portugal era pobre, e a coleção de partituras de Portugal era uma das maiores do mundo, diziam que era a terceira maior do mundo. Perdia só pro Vaticano e para Viena, era melhor que a de Paris. E a família real veio para cá, foi recebida com os cantos, né, os típicos, né, o Te Deum, tudo. Ele trouxe a orquestra particular. E aí, um detalhe curioso, né, para mostrar como o Brasil não era nada atrasado, aqui no Brasil o grande músico da época era o José Maurício Nunes Garcia. O Dom João VI, quando ouviu o músico o José Maurício Nunes Garcia, que era mulato, padre mulato, ele ficou tão fascinado que ele trocou. O Marcos Portugal, que era então o regente oficial, deixou de ser, que acabou gerando muito ciúme e tal. Mas você vê, o Dom João VI reconhece um valor no local de um mulato e nomeia ele como o regente oficial. Só aí mostra duas coisas, que não havia racismo no Brasil, né? Nem no Império Português, já que a escravidão não se confunde com o racismo, e que o Brasil era posse, tem um músico muito, muito bom. Sigismundo Neumann vai dizer que o José Maurício Nunes Garcia é um dos grandes músicos do tempo dele. Vou voltar a dizer isso em Viena. Nessa época, nessa virada do século XVIII para o século XIX, o Brasil era muito rico. Tinha José Maurício Nunes Garcia como músico, tinha o Aleijadinho, Mestre Ataíde, e tinha um grande santo aqui em São Paulo, né, o Santo Antônio, o Frei Galvão, né? Então o Brasil era bem próximo nessa época. A família real se instalou aqui e Portugal foi saqueado pelas tropas francesas, né? Muitos tesouros portugueses foram perdidos, igrejas queimadas. Quando Napoleão invadiu a Península Ibérica, teve um monte de massacres, igrejas foram destruídas, vários tesouros foram roubados. Foi um horror, né? Porque no do Napoleão lá só tinha gente que não valia nada, né? Mas foi uma manobra bem inteligente que permitiu ainda a unidade do Império Português, ainda que durou pouco, mas permitiu que o reino fosse deposto e o reino não fosse posto sob o controle do Napoleão. E foi estratégico para a Inglaterra ter novos portos abertos, assim, com uma liberdade de comércio maior, né? Exatamente. Lembrando que teve até algumas guerras, o Brasil invadiu a Guiana Francesa, venceu. Teve guerras no Índico, né, que né, participação, se não me engano, lá em Goa também teve alguns problemas, mas teve lutas no mar, mas territorialmente mesmo, aqui no Brasil, não estava tudo sob controle. A Cisplatina, né? Também foi conquistada. Cisplatina. Com a família da vinda real no Brasil, a partir de 1808, e com o avanço do liberalismo no mundo inteiro, aqui no Brasil já tinha sofrido alguns movimentos pró-independência, o mais famoso é a Inconfidência Mineira, teve alguns outros depois, a Conjuração Carioca, teve uma revolução em Pernambuco imediatamente antes da independência do Brasil, mas todos esses movimentos acabaram culminando na independência do Brasil em 1822. Eu não vou cuidar dela nessa aula, porque nós pretendemos fazer algumas aulas só sobre o Brasil. Com a independência do Brasil, Portugal reconhece esta independência em 1825. Então, estava ao mesmo tempo um período conturbado no Brasil, com a independência, e um período conturbado em Portugal, por dois motivos. Que a família real estava no Brasil e que Portugal também estava sofrendo pressões liberais. Teve uma revolta no Porto e em outros lugares. Dom João VI volta para Portugal, para tentar controlar a situação. Voltou em 1821. E lá em Portugal ele é pressionado a fazer uma constituição bem liberal, chamada Constituição de 1822. No Brasil também é feita uma constituição mais ou menos na mesma época, Constituição de 1824. Só que a Constituição do Brasil, graças ao poder moderador, não foi uma Constituição bem liberal, foi uma Constituição meio mista.
um meio liberal, né? Semi-liberal, como muitos falam. Em Portugal, essa de 22 era bem liberal. Só que o Dom João VI acabou, sabiamente, adiando, ele acabou jurando a Constituição, mas acabou adiando a aplicabilidade dela, porque o país estava passando por um momento difícil. Ele acaba falecendo em 1826 e provavelmente foi envenenado, ou seja, ele morreu assassinado. Por que quiseram matar Dom João VI? Porque Dom João VI, no final da vida, como ficou muito claro nas cartas que ele trocou com o filho, Dom Pedro I, e também por causa da ordem dos fatos, ele estava contra o liberalismo em Portugal. Ele estava a favor da ordem antiga. Então, como o movimento em Portugal era pró-liberal, acabaram envenenando Dom João VI. Com a morte de Dom João VI, criou um problema sucessório, porque Dom Pedro I já tinha sido aclamado imperador do Brasil. E Dom Pedro I não podia ser ao mesmo tempo imperador do Brasil e de Portugal. Mas mesmo assim, Dom Pedro I vai para Portugal, ele foi aclamado imperador em Portugal, sobre o título de Dom Pedro IV, ficou alguns meses, mas ele teve que renunciar justamente por esse problema. A Constituição do Brasil proibia um imperador de duas nações. Isso aí foi feito de propósito para não voltar a independência, para não voltar a união das coroas, ou seja, a união da coroa portuguesa com a coroa brasileira. A questão eu vou explorar em outras aulas esses detalhes. Aí ele renuncia em favor da filha dele, da filha de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, que vai ser a Dona Maria II. Só que o irmão dele, Dom Miguel, está contra essa visão liberal. Ele prometeu casar com a sobrinha, mas acaba não dando certo. Então Portugal rachou. Aí é o que se dá as guerras liberais. De um lado os miguelistas, de outro lado os pedristas. De um lado o absolutismo aliado com tradicionalistas católicos e de um outro lado os liberais. O Dom Miguel chegou a ser aclamado rei de Portugal, ele faz parte na lista dos reis portugueses. Ele foi aclamado rei em 1828 e essa guerra civil durou de 1828 a 1834. De um lado Dom Miguel e de outro lado os aliados de Dom Pedro. O Dom Miguel perde a guerra, a Dona Maria então ganha a guerra. E eu esqueci de falar, Dom Pedro, quando estava em Portugal, ele reforma a Constituição em Portugal, ele faz outra Constituição, faz a Constituição de 1826, muito parecida com o Brasil e melhor do que a de 22. Então o que dá para entender é que Dom Pedro IV ou Dom Pedro I, tanto faz a nação, ele era a favor de um liberalismo, mas de um liberalismo leve, não de um liberalismo radical como praticamente todo mundo estava adotando. Ele era um misto de um absolutismo e do liberalismo, que vai ficar claro na questão do poder moderador. Então, ele impôs a Constituição de 1826. A filha dele acaba ganhando a guerra, né, contra o tio, Dom Miguel. O tio Dom Miguel é expulso de Portugal, e aí parecia que as coisas iam ficar bem em Portugal, só que não. Acaba tendo um novo racha em Portugal, de liberais radicais e de liberais moderados. Foi uma guerra... Mas no fim todos liberais. Todos liberais. No fim foi uma guerra mais ou menos pelas constituições. Lutavam pela Constituição de 22 mais liberal e outros os chamados cartistas que defendiam a Carta de 26. A Carta de 26 era menos liberal. E teve um vai e vem, eu não vou entrar muito nos detalhes, isso aí envolveu um golpe de Estado, que a Dona Maria acabou tendo que engolir um governo liberal, um governo chamado Revolução de Setembro, chamado lá em Portugal de setembristas, que eram mais liberais. Depois esse governo de setembrista perde o poder em 42 e volta de novo à Constituição de 26. Então teve muito vai e vem. Essa Constituição de 26 teve 3 vigências, uma inicial, depois ela foi suspensa com o Dom Miguel, depois ela voltou, e depois ela voltou em definitivo de 42 a 1910. Então Portugal aí teve uma estabilidade constitucional depois de 1942. A coisa só ficou pacífica em Portugal mesmo em 1851. Então, repito, quem ganhou essa guerra foram os liberais
moderados com a Constituição de 26. Para ficar claro por que eram moderados, por que não era radical, é por causa da figura do poder moderador. E a análise vale tanto para o Brasil como para Portugal. Essa é uma ideia que veio de alguns moderados da França, mas os únicos lugares, pelo menos que eu saiba, que foram implementados foi em Portugal e no Brasil, que teve o poder moderador. Então, acima dos três poderes, do judiciário, do legislativo e do executivo, tinha o poder moderador ligado no rei. Como as duas constituições são parecidas, a do Brasil e de Portugal, dá para fazer uma análise geral. Quer dizer, na realidade o rei mandava, ele podia tolerar uma certa independência dos poderes, mas se ele quisesse ele podia dissolver o Congresso, ele podia nomear os juízes, ele podia reformar os três poderes como ele queria, podia tirar e pôr governadores. Segundo a teoria, ele intervinha para, quando fosse necessário, azeitar os atritos entre os poderes no sistema de freio e contrapeso, né? Exatamente. Então, as duas constituições deram estabilidade tanto para o Brasil como para Portugal. Vendo um período muito conturbado ao longo do século XIX, o começo do século XX, falando só de Portugal, porque o Brasil teve proclamação da República antes de Portugal, deu bastante estabilidade para esses dois países justamente por causa da figura do rei. Então, tanto o Brasil como Portugal ficaram protegidos do liberalismo radical. O rei, quando quisesse, quando devia, podia intervir. E nós vemos na prática que realmente o chefe de Estado, chefe de quem mandava realmente tanto em Portugal como no Brasil, realmente era o rei. O rei tolerava um primeiro-ministro porque estava de acordo com as circunstâncias. Se ele quisesse dissolver, ele dissolvia. Embora sempre houvesse um desgaste político nessa dissolução. Tinha um desgaste político, mas ele podia recuperar porque tanto o Brasil como o português, o brasileiro como o português, eram muito monarquistas, né? Então, na dúvida se o rei estava certo ou estava errado, era sempre o rei estaria certo. Lembrando que nas duas condições o rei é irresponsável pelos atos. O responsável pode ter um sentido pejorativo, que ele seria um incapaz. Nesse sentido, ele sentia que ele está acima da lei. Quer dizer, ele não pode ser julgado pelo poder judiciário nem pelo poder legislativo. Não pode sofrer impeachment nem julgamento. Não pode sofrer impeachment, porque se ele pudesse, seria inútil o poder moderador. Essa que é a figura dele. O responsável é que não responde perante o direito. Não responde perante o direito inferior a ele, né? Quer dizer, só poderia responder pelo Papa, por exemplo. Sim, porque havia união entre igrejas e Estado. O padroado não foi extinto. O padroado no Brasil, o imperador, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, herdaram o padroado dentro do território brasileiro. E o padroado em Portugal continuou. Aliás, a análise que faz é como é que o Portugal não perdeu todas as possessões. Porque Portugal perdeu o Brasil, que era a joia da coroa, teve as guerras liberais, depois teve as guerras pelas constituições, teve insurreição em Goa, e por incrível que pareça, Portugal acabou sobrevivendo a tudo isso. Relativamente bem, por exemplo, melhor que a Espanha, que perdeu praticamente tudo na independência das colônias espanholas. A França também perdeu bastante, né? Além de ter perdido o poder econômico ao longo das guerras liberais, perdeu, por exemplo, a Louisiana, lá nos Estados Unidos, né? Então, Portugal acabou, diante do quadro péssimo que se desenhou lá, Portugal acabou saindo até que podia ter sido pior, né? E nessa sequência, mesmo durante o liberalismo, houve as missões, né? O empenho, a alma missionária de Portugal é tão grande que mesmo em períodos conturbados ele envia missionário. É lógico que teve uma pausa durante a crise intensa, essa pausa nas missões foi na Europa inteira, o mundo inteiro, China, Vietnã, África, a América Latina sofreu pouco porque a América Latina já tinha um clero local, né? Então não dependia muito dos missionários. Mas os destinos da África e da Ásia que dependiam de missionários, as missões foram muito abaladas nessa época liberal. Não só em Portugal, mas a Espanha foi seriamente abalada. As missões francesas foram praticamente suspensas nessa época. A propaganda Fiji também entrou em colapso nessa época. As missões só voltaram a funcionar, tanto da propaganda Fiji como das missões francesas, no pontificado de Gregório XVI. Se não me falha a memória, lá por volta do ano 1840, as missões voltaram a fluir para o Oriente e para a África. Em Portugal, depois da década de 1850, as missões também se fortaleceram bastante.
Mas Marcelo, Portugal então ele adota o liberalismo, nós vimos isso. E como é que fica o debate sobre a vocação missionária de Portugal nesse contexto de adoção do liberalismo? Ou seja, continuamos, não continuamos? Como é que foi o debate político da época a esse respeito? Então, isso aí foi realmente incrível. Mesmo com o avanço do liberalismo, Portugal não perdeu a vocação missionária, como eu falei, enviando missionários. E depois a discussão interna em Portugal também se voltou a afirmar que Portugal tinha uma vocação missionária. Quer dizer, não houve essa contestação histórica em Portugal. Ou melhor, houve, mas foi limitada. O Estado ainda pensava e agia como uma nação missionária. E para provar isso, eu vou ler uma citação de Sá da Bandeira. Sá da Bandeira foi um ministro liberal, de mentalidade liberal, foi primeiro-ministro em Portugal umas 3, 4 vezes, foi ministro do ultramar, então é um nome muito importante e um nome muito liberal. Então eu vou ler o que ele comentou sobre isso. Sobre vários feitos da África, como em tantos outros, os portugueses têm sido caluniados por historiadores modernos, que representaram nossos guerreiros e navegadores traficando com a espada na mão dos haveres e das vidas das nações descobertas. E todavia não há só um documento em toda a primeira época de nossos descobrimentos que não provê que o principal e quase único intuito do governo português era a civilização dos povos por meio do Evangelho. O comércio foi secundário, porque foi meio civilizador também. E a dominação foi uma necessidade consecutiva e não um objeto. Os erros de doutrina religiosa e os vícios das medidas políticas eram do século, não dos homens. Então, essa citação é bem importante porque demonstra que, mesmo com o liberalismo, Portugal não perdeu sua vocação histórica e foi reafirmado isso no Estado português. Quer dizer, a discussão lá era uma unanimidade. Portugal tem vocação missionária, apesar dos erros do mundo liberal e ponto final. Vamos ser católicos liberais? É uma contradição, né? É uma contradição, mas eu vejo isso de um ponto, quer dizer, o conceito de Portugal ser um Estado missionário é tão arraigado, mas tão arraigado que mesmo um governo liberal não conseguiu destruir isso e teve que reconhecer que é um governo liberal. Teve que engolir. Por exemplo, Pombal teve que engolir que era um movimento missionário. Que eu me lembre, só na proclamação da República vai haver uma contestação séria nisso. Mas até então nunca ninguém ousou a contestar a vocação histórica de Portugal. 1910? 1910, nós vamos falar isso na próxima aula. E aí vamos dar alguns exemplos de missões rapidamente. Então, os jesuítas acabaram voltando para Portugal aos poucos, né? Os jesuítas foram expulsos 3 vezes de Portugal. Uma vez no episódio de Marquês de Pombal. Eu esqueci de comentar, no tumulto das guerras liberais e da luta pelas constituições, a ordem dos jesuítas foi restaurada, os jesuítas foram chamados de novo para Portugal e foram expulsos logo em seguida. E depois voltaram de novo. Então, no final do século, ao longo do século XIX, os jesuítas voltaram para Portugal e as missões voltaram a fluir. Aliás, muitos morreram na Zambésia, em missões, houve martírios. Houve uma missão importante no Timor, no outro lado do mundo. Os portugueses estiveram no Timor a partir de 1522. Na década no século XIX, montaram um colégio em Timor. Portugal acabou assinando um acordo com a Holanda, pôs fim aos atritos na Indonésia. Então acabou havendo algumas missões católicas do padroado português saindo de Timor para algumas ilhas vizinhas na Indonésia. E para concluir a aula, só vou dizer que nós estamos falando do bonito lá do padroado na China, né, em Pequim, que serviu a conversões na Coreia, e Portugal acaba perdendo o padroado lá em Pequim em 1860, em consequência da Guerra do Ópio. Né? Que a China acabou perdendo a guerra para a Inglaterra, houve uma mudança estrutural no governo e a igreja achou por bem tirar o padroado de Pequim. Portugal ficou com o padroado em Macau só, mas de Pequim acabou perdendo. E aí a gente entra num capítulo da história moderna que é o avanço
das potências europeias liberais e industriais sobre o resto do mundo, na O África resto do mundo, e na lê-se, Ásia. principalmente a Inglaterra. Né? Exatamente. Aí esse tema e a continuação, né, nós vamos ver na próxima aula. Então ficamos por aqui e nos despedimos mais uma vez, agradecendo a atenção, a audiência de vocês, os comentários positivos e também as observações para que nós possamos melhorar, aprimorar essas aulas e servi-los da melhor maneira. Muito obrigado. Salve Maria. Muito obrigado, Salve Maria.